Vamos ler a passagem de 1 Timóteo 2, 4, que diz: Deus quer que todos os homens salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E vamos só rapidamente lembrar algumas das coisas que falámos na semana passada. Alguns não penso que não estiveram. Deus abomina a mentira. Vimos várias passagens que o Senhor abomina. Aquela passagem de Provérbios: não mintais uns aos outros, porque já vos benefícios de Cristo. Sabemos perfeitamente disto, mas por vezes há aquelas mentirinhas, parece que não valem nada nenhum, não é? Nem é para prejudicar ninguém, às vezes é para nos safarmos de situações incómodas e pensando que evitamos problemas, mas Deus não faz distinção mentira grande, mentira pequena. Ele diz para deixar a mentira. A mentira é típica do diabo, destrói relacionamentos e afasta-nos de Deus. E é triste e assustador. Eu já vos falei da facilidade com que alguns ditos crentes mentem descaradamente. E certamente já haverá situações em pessoas que vocês sabem que estão a mentir e mentem na vossa cara. Isso é assustador, é preocupante. A facilidade com que alguns mentem, e se for crentes, ainda mais grave é. Porque a mentira é própria do diabo. Muitos rejeitam a verdade, não querem a verdade e depois vão sofrer as consequências. Aquela passagem de 2 Tessalonicenses 2 diz que, como não quiseram crer na verdade, o que é que lhes vai acontecer? Deus vai lhes dar outra oportunidade. Não. Deus vai enviar a operação do erro para crerem na mentira. Não quiseram. Agora vão levar com a mentira. As consequências são desastrosas a quem rejeita a verdade. Vimos que a verdade é exaltada na Bíblia, várias passagens que falam da importância da verdade e pode ter algum custo. A verdade tem um custo. E é uma frase que eu tenho ali no fim, mas vou já dizê-la. Eu não disse na semana passada, mas vou dizê-la. Há uma frase que vocês conhecem, acho que é atribuída a um reitor da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard é das mais conceituadas em todo o mundo e ele dizia assim, porque é caríssimo aquela universidade: se acham que a educação é cara, experimentem o custo da ignorância. A ignorância sai muito mais cara do que a educação, do que o conhecimento. E a mentira, se acham que a verdade custa, que a verdade dói, experimentem, entre aspas, experimentem a mentira. Comparem isso com a mentira. A mentira pode até ter um momento de satisfação, de paz. David certamente teve alguma paz, não sei se terá tido muita paz, mas enquanto escondeu, sim, teve paz. Enquanto teve aquele caso com Batseba, e não sabia que ela estava grávida, ninguém precisava de saber. Não é? E se calhar mesmo depois de basicamente ter matado o Urias, também teve alguma paz, porque estava lá aparentemente descansada, já ia ter um filho e tudo, e foi preciso o profeta vir dizer, lançar-lhe no rosto o que ele tinha feito, com aquela analogia do homem rico e do homem pobre e da ovelhinha. Mesmo só ali ele percebeu, nem com a analogia, só quando ele disse dois, só quando ele percebeu. Ou seja, a mentira pode durante algum tempo já não sabemos, mas tem um custo. Tem um custo tremendo. Ou seja, a verdade pode ter um custo, mas deve ser algo. Nós não abrimos mão. Há um provérbio que diz: compra a verdade e não a vendas. A verdade deve ser algo que nós não abrimos mão por nada.
Infelizmente, alguns preferem a mentira e, mesmo sabendo a verdade, ensinam a mentira. Nós temos exemplos. Os sacerdotes católicos não saberão, muitos deles, que o que estão a ensinar é errado. Eles não estudaram os livros. As pessoas que dizem que falam línguas, que fazem curas, não saberão. Sim, podem deixar um bocado de Deus. A pessoa vê os outros a fazer aquelas, a falar línguas, mas eu também tenho de fazer. Alguns, mesmo sabendo a verdade, ensinam a mentira. E por vezes há razões para as pessoas não poderem vir para a verdade. É medo do que os outros vão dizer, preguiça, ou seja, não estou para me chatear muito, a comodidade, a pressão social. Porque há pessoas, eu não sei se já ouviram isso. O meu pai conta-me que às vezes a falar com pessoas acerca do Evangelho, chegou a perguntar: olha, se te convencesse pela palavra de Deus de que estás no erro, algo assim já, tu deixavas a tua religião? Não deixava. Não deixava por causa da pressão social. Também chegaram a dizer: o que é que o povo vai dizer? A censura social. E há pessoas que fecham como estão. Alguns ganham com isso. Porque sempre que alguém vai para a verdade da palavra de Deus, vai perder alguma coisa. Uma coisa que perde. Alguns ministros da palavra de Deus, se forem seguir o que a palavra de Deus diz, uma coisa que salta logo fora do dízimo. Quanto é que é a nível do dízimo? Vai-se logo o financiamento de uma estrutura bem montada. Depois também alguns são manipulados. E a verdade pode ser desconfortável. E nós vimos isso também na semana passada. Eu vou mostrar-vos. Falei-vos da alegoria de Platão. Conhece a alegoria de Platão? Na semana passada ninguém sabia. Ana sabe. Que é uma história que Platão conta há séculos, que é dos prisioneiros da caverna que só viam sombras projetadas na parede, mas há um que... É pessoas que viveram toda a vida, não são propriamente prisioneiros. Não foram pessoas que foram presas por alguma coisa. Não, sempre viveram toda a vida dentro de uma caverna. E só viam sombras projetadas na parede. Não viam a realidade. Há um que sai da caverna, vê o que é o mundo inteiro cá fora e quando volta e tenta falar aos outros, qual é essa atividade? Não acredito, não pode ser. E isto é o que acontece quando alguém conhece a verdade e quer falar aos outros. Quantas vezes acontece a mesma coisa? A busca pelo conhecimento é difícil e pode ser rejeitada por aqueles que preferem a comodidade e a ignorância. Nós sempre estivemos aqui. E Deus também. Para que é que eu vou mudar agora? É tremendo. Falei-vos também, mas já foi assim muito a correr na semana passada, que as crenças, os sentimentos se sobrepõem a fatos objetivos. As percepções valem mais do que a realidade. Há muito isto. A tal questão da minha verdade, daquilo que tu sentes, dar muita importância aos sentimentos. Emoções, desinformação, câmaras de eco, que é quando nós só ouvimos sempre a mesma coisa. E pessoas que estão no meio, em que só ouvem aquilo e rejeitam tudo o resto. E nós vemos, há pessoas religiosas que são assim. Se começamos a falar, se pegamos a Bíblia e citamos a Bíblia, mesmo com muito amor. Eu tenho um familiar, até já estou a ver esse familiar, que quando eu começo a ser muito católico, muito boa pessoa aos olhos do mundo, mas se eu começo a falar da Bíblia, a citar passagens, mesmo que não seja, olha, vou enrolar daí e tu não vais ter hipótese, vais ter de ouvir. Não seja só a citar. Fica logo incomodado. Porquê? Porque só ouviu. E qualquer coisa que seja diferente daquilo que ouve tem de ser rejeitado.
E isto deve ser combatido com pensamento crítico. Devemos ser inteligentes ao analisar as Escrituras, verificar a fonte, e a fonte de todo o conhecimento é a Palavra de Deus, e devemos ser honestos e respeitosos quando debatemos. Falei-vos também, e gosto muito deste nosso irmão, o C.S. Lewis, que falava da verdade ser muitas vezes desconfortável, e por isso nós temos medo da verdade. Porque nós queremos estar confortáveis. Muita gente quer estar confortável, querem que não a chateiem muito, porque o conhecimento da verdade pode trazer-lhes incómodo. A verdade é incómoda. E no outro livro ele fala também, eu gosto muito desta frase: se procuras a verdade, poderás encontrar conforto no fim. Mas se procuras conforto, não vais encontrar nem conforto, nem verdade. Apenas palavras suaves e pensamento ilusório no início e no fim desespero. Ninguém vai ter o verdadeiro conforto se só quiser o conforto. Tem que ser a verdade. E a verdade pode doer. A verdade, por exemplo, no caso de uma doença, pode passar por não te vais tratar, não há nada a fazer. A doença está demasiado avançada, não há tratamento para isso. Agora, se nós vamos à procura de conforto, só, eu quero sentir-me bem, no fim vai ser desespero. E às vezes há pessoas que lhes vedam a informação para ela não sofrer antecipadamente. Em termos espirituais não pode ser assim. Em termos espirituais temos de ser claros, verdadeiros. E, por falar em médicos, falei-vos do Dr. House, que era muito brusco, muito bruto na forma como tratava os doentes. E um dia uma doente queixava-se. Eu dizia: você é rude, só pensa em si mesmo. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Se quer alguém que segure na sua mão e que diga que está tudo bem, enquanto morre, vai ter com o capô, vai ter com algum religioso que lhe possa dar conforto. Mas se quer alguém que trate do seu problema, que resolva o problema da sua doença, eu sou a pessoa certa. E o Evangelho é assim. O Evangelho não é uma mensagem que diz: está tudo bem, tudo vai dar certo, estás bem como estás. Não. É uma mensagem que dói, que provoca desconforto. E ai de quem não se sente desconfortável ao ouvir o Evangelho. Ai de quem não se sinta desconfortável. Assim, se não se sente desconfortável, das duas, ou quem está a anunciar, não está a anunciar o Evangelho verdadeiro, ou então não sei. Ou então gosta de sentir mal. Porque o Evangelho verdadeiro provoca desconforto. Faz com que a pessoa perceba o quão indigna é da salvação de Deus, o quão desesperadamente precisa da salvação de Deus e das graves consequências de não dar ouvidos à palavra de Deus. Infelizmente, muitos preferem alguém que os embala em direção ao cara, mas que não fala, não briga muito, não fala muito mal, não faça sentir-se mal. Fala sozinho. Palavras bonitas, agradáveis, aprazíveis ao ouvido. E estou a terminar esta parte. Então, para concluir, o conhecimento da verdade é da vontade de Deus que conheçamos a verdade. Deus fez provisão para tal, deixou-nos a sua palavra, deu-nos o seu Espírito para que nós conheçamos a verdade. E é essencial que percebamos como é que Deus age hoje. O que é que Deus anda a fazer? Caso contrário, vamos andar à deriva. E Pedro fala da presente verdade. Mas estáis confirmados na presente verdade. É preciso perceber o que é que Deus, a forma como Deus atua hoje. Porque se formos a pensar que Deus atua hoje da maneira que atuava outrora, vamos andar confusos, desesperados. Pensar que Deus está a fazer uma coisa quando na verdade não está a fazer. Que
se não buscarmos o conhecimento da verdade, vamos ser presa fácil dos falsos ensinadores. E lemos aqui, agora não tenho bem presente estas passagens, gostava de só citá-las, Efésios 4,14, eu vou procurá-las rapidamente e vou lê-las. Ele fala de, até no versículo 13, até que cheguemos a todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E em 2 de Pedro 2 diz, fala dos falsos profetas, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, se nós não estivermos bem firmes, vem qualquer ideia e lá vamos nós atrás. A verdade nem sempre é agradável, como vimos, e eu gosto desta passagem de Gálatas 4,16. Acaso fiz-me vossa inimigo dizer a verdade? E uma passagem que eu não me lembrei de colocar aqui. Fiéis são feitas pelo que ama. Ou seja, aquele que ama pode ter de dizer coisas que ferem, que vão incomodar, que vão fazer outra pessoa chorar até. Mas alguém que chega ali, estás bem, és maior. Sabem? Estão a ver aquela passagem de 1 livro dos Reis 22, talvez não estejam a ver. Mas era fala do rei Acabe. Ele dizia, eu não gosto do que o Mica diz. O Mica só fala mal de mim. E queria quem? Os profetas de Baal que diziam, força, vai lá para a guerra. E foi para a guerra e o que é que aconteceu? E ali em 2 Timóteo 4 fala-nos daqueles que não suportarão mais essa doutrina. Então o que é que eles fazem? Arranjam, Tendo o quê? Como estão os ouvidos, arranjam doutores conforme as suas próprias concupiscências. Dizem aquilo que eles gostam de ouvir. E eu costumo dizer que se alguém quer ouvir uma determinada coisa, vai haver alguém que lhe vai dizer isso. Vai encontrar alguém que lhe diga isso. Dá para tudo. E é tremendo. É tremendo a rejeição da verdade e a forma como alguns, não querendo saber da verdade, vão atrás da mentira, e depois há pessoas que lhes vão dizer isso, exatamente o que elas querem. O Senhor fala aqui à nação de Israel e diz, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Ou seja, são as próprias pessoas que dizem, mente para mim que eu gosto. Imagina o que se chega. Mas há pessoas que fazem isso. Então é aquela frase que eu disse há bocadinho, se achas que a verdade dói, experimenta a mentira. Não, isto não é uma recomendação. Se achas que é mau, experimenta. É quase como o Senhor diz: se achas que é mau servir-me, olha, vais servir os deuses das outras nações, a ver se gostas. É um pouco essa a ideia. E eu quero falar de um só Deus, e temos algum tempo, mas quero dar-vos tempo para falarem, se assim entenderem, algum pensamento antes de falarmos de um só Deus. Há várias passagens, nós sabemos que há um só Deus, mas eu vou recordar estas passagens. Podemos avançar? Sim. Estão à vontade. Nós, continuando no versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O Senhor deixa bem claro que há um só Deus. Sempre. Nunca deu espaço para outros. Ora, os outros podem ter os deuses que quiserem, mas vocês... Ou até vocês podem... Adorem-me a mim e podem ter outro, mas têm a fazer aquilo que eu quero fazer. Deus sempre
Deus, há algumas passagens em que fala de ciúmes. Deus tem ciúmes, mas não é o ciúme do impio, do homem. Claro, é uma maneira de nos fazer perceber como o quanto Deus nos quer só para Ele e quer exclusividade. Não terás outros deuses diante de mim, como diz em Êxodo 23. E esta passagem é conhecida por o Shema. Shema significa ouve. Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Salmos 86:10, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Esta passagem que eu também gosto bastante, ainda há bocadinho falámos de Acabe, que foi nesta altura, do rei também, em que Elias confronta, no Monte Carmelo, ele ali teve um confronto com os profetas de Baal, mas também teve com a nação de Israel. Ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, então seguiu. Não andem aqui entre dois pensamentos. Ou seja, Deus quer exclusividade. E depois tem reticências, porque há um acontecimento épico ali pelo meio, em que os sacerdotes de Baal tentam fazer com que caia fogo sobre o sacrifício que tinham feito. Baal estava em viagem, não é? Ou está a dormir. Porventura estará dormindo ou em viagem, diz Elias, a escarnecer deles. E depois, quando ele faz uma oração curta, uma oração em público curta, porque a Bíblia está cheia de orações em público e são todas curtas, exceto a lua. Qual é a única oração que não é curta? Em público, para muita gente. Claro que há aquela oração do Senhor em João 17. Mas há uma outra oração longa para muita gente, que é de Salomão, na edificação do templo. De resto, todas as orações curtas. E esta aqui é uma oração curta, cai fogo sobre o sacrifício e depois, o que é que o povo diz? O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ficou ali estabelecido, não há dúvida nenhuma. Mas depois, o que aconteceu? Aquela geração morreu, vieram outra geração, não tinha visto aquelas maravilhas e acontece sempre isto. As pessoas vão deixando e depois vão. É sedutor. O diabo é astuto, sabe seduzir-nos, sabe os nossos pontos fracos melhor do que nós mesmos. Em Isaías 44 e 45 temos duas passagens. Eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Não pode haver qualquer dúvida. Mas nós, infelizmente, podemos criar muitos deuses. E não têm de ser deuses de barro, deuses de pedra, deuses de metal. Podemos criar muitos deuses. Pode ser muita coisa. E na altura era fácil de identificar. Isto é um Deus. Estás a ter outros deuses. Hoje é mais sutil. Deus pode ser o nosso trabalho, pode ser a nossa família. O que é um Deus? É algo que ocupa o lugar de Deus. Está em primeiro lugar nas nossas vidas. Se há algo que nós acordamos, e é o primeiro pensamento que temos quando acordamos, é o último pensamento quando nos deitamos, isso é o nosso Deus. Um viciado nas drogas, qual é o seu Deus? Vive para quê? Vive para a próxima análise da droga. É o Deus dele. Tudo o que ele faz é em função daquilo. E nós podemos chegar a um ponto em que temos algo que subtilmente está a tomar o lugar de Deus. E Deus não partilha. Deus não partilha a sua glória com ninguém. Vamos ver essa passagem daqui um bocadinho. Aqui Paulo, em 1 Coríntios 18, diz ali no início que não há outro Deus senão um só. Para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas
e nós por Ele. E outra passagem é que diz que há um só Deus. Tem vários, um só. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Há um só Deus e Pai de todos. Aqui, claro que pelo contexto, pelo contexto e também pelo resto que vemos na palavra de Deus, alguns podem pegar nesta passagem e dizer um Deus e Pai de todos. Vem, Deus é Pai de todos. Se ele está a falar ali, há uma só fé, há um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Não há, aqui nós vemos, pela palavra de Deus, que os filhos de Deus são quem? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que têm o seu nome. Portanto, aqui o Pai de todos, podemos ver como aquilo que criou a todos, mas pelo contexto, creio que diz respeito em termos de igreja. Há um só Pai. Porquê? Sabem que nós em português não notamos tanto isso. Mas há. Vocês sabem, e isso está na Bíblia, o chamar Pai a alguém que não Deus. E que não é um pai biológico, nem padrasto. Onde é que lemos isso? Alguém que diz sempre Pai. Juízes 17. Juízes 17, o Mica. O Mica é o tal que fez um ídolo em casa dele e depois fez um filho para ser sacerdote. Depois aparece um levita e ele diz: fica comigo. Eu tinha ali montado um santuário, vamos chamar-lo santuário. E ele dizia: fica comigo, eu pago-te, e sempre por pai e sacerdote. E o que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre isso? A ninguém chameis de pai. Eu não tenho aqui essa passagem, que assim em Mateus, ele diz: a ninguém chameis de pai. E nós vemos pessoas religiosas a chamar pai. Padre é pai. Só vocês virem, mas não é a mesma coisa. Se virem em espanhol é a mesma coisa, em inglês é a mesma coisa, e que chamam o santo pai. O problema é que há muita tradição arraigada e na expressão seguinte, vamos voltar, vemos outra vez mesmo, na questão do mediador, porque a Bíblia diz claramente uma coisa, mas séculos e séculos de tradição, a dada altura já não se percebe a ligação entre o que a Bíblia... Ora bem, como é que eu vou dizer isto? Há certas práticas que não conseguimos ver já de onde é que aquilo veio. Da Bíblia não veio. Mas está aqui na Bíblia, depois dá um salto para ali, mais outro, então tal. Já não reconhecemos. Porque se alguém... Isto eu vou... Pois, já não vou falar. Mas alguém que leia a Bíblia só conhece a Bíblia. Não conheça o contexto religioso de Portugal. Só leu a Bíblia. E viu o que fizeram de Maria, só lê a Bíblia, só o que diz a Bíblia. Lemos a Bíblia, a última vez que Maria aparece na Bíblia, aparece em Atos. Aparece em Atos, exatamente. Aparece em Atos ainda. E depois, séculos depois, vimos o estado em que ela está, que é medianeira. Há uma oração que se faz, que é a nossa mediadora. Ou medianeira, acho que eles usam medianeira. E outra expressão, que vocês se calhar até já rezaram isso, provavelmente, nossa advogada. Nossa advogada. E Deus diz claramente: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deixem-me só percorrer agora este último slide, que está mesmo ao botão, vai acabar. O mediador vai ficar para.
Tinha aqui mais. Então, para concluir, Deus é único, Deus é imutável, é um só. Ou seja, não há um Deus agora, um Deus depois, um Deus diferente. Claro que a sua maneira de agir para com o homem muda, mas Deus não muda. Porque o Senhor não muda. Por isso é que vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Ele não está hoje bem disposto e amanhã já está mal disposto e muda. Não, Deus prometeu uma coisa e vai cumprir. Por isso é que vocês não são consumidos. Por sua mudança, Ele consumiu-os. Deus não divide a sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E Deus tem ciúmes, porque o Senhor tem ciúmes. Não vejam isto como sendo mau, não é o ciúmes da maneira que nós estamos habituados a ver. Porque o Senhor, que Deus, é um fogo consumidor, um Deus zeloso. E Deus é um só, em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque isto, depois alguns são capazes de dizer, mas isso é desonestidade intelectual, dizer, então vocês dizem que só há um Deus e depois há um Pai, há um Filho, nós sabemos que há alguns que, não sendo sérios na sua abordagem para connosco, nos acusam disso. Os muçulmanos, por exemplo, os judeus também. Os judeus também só acreditam no Deus Pai. E sabemos que aqueles que se auto-intitulam como testemunhas de Jeová, devia estar com também. Deixa eu escrever. E, de facto, há um só Deus, e devemos, claro que nós sabemos disso, mas é só para reforçar esta ideia. Não sei se quer dizer alguma coisa rapidamente, eu sei que a hora está um pouco passada, mas estejam à vontade. Na próxima semana será a partir do último estudo. E falaremos sobre um só mediador entre Deus e os homens, que é algo que nós não podemos abrir mão. O que é que alguns dizem? Já viram a argumentação? Qual é a argumentação de haver outros mediadores para nós nos dirigirmos a Deus? Alguém sabe? Já ouviram? O que é que alguns dizem para justificar? Porque é que pedem, por exemplo, ao santo tal? Porque nós não somos dignos de aparecer, então precisamos... Pedimos a alguém que tem um privilégio especial, não é? Mas na Bíblia diz que nós temos acesso direto. Temos ousadia. Teremos com ousadia. É triste, não é? O desconhecimento da palavra de Deus, o pegar na palavra de Deus para legitimar certas coisas e depois, agora já não preciso da Bíblia, vou agora pôr aquilo que me apetece, dá nisto. E nós temos, e eu costumo dizer, é fácil apontar o erro aos católicos, aos pentecostais ou outros assim que estão afastados de nós. Mas o erro pode estar mais próximo de nós do que nós pensamos. Pode estar até na nossa visão das coisas. Porque a Bíblia diz uma coisa e nós já criamos em cima daquilo uma ideia concebida, uma ideia nossa, e pode até nem estar na Bíblia, pode não ter fundamento bíblico, mas nós achamos que é assim. E precisamos ter algum cuidado para não cairmos nesses erros. Porque aqui o nosso objetivo não é malhar no catolicismo. Malhar, entre aspas, não é dizer mal do catolicismo, é dizer o que a palavra de Deus diz. E até já falámos disso, que a melhor forma de abordar um católico não é expor os erros da sua doutrina. Isso é a melhor maneira de o afugentar. É tentar expor a verdade da palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude e nos abençoe para que possa ser assim com cada um de nós.